Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Professor Doutor Avelino Freitas Menezes, muito obrigado pela cedência do espaço e por estar aqui connosco para apresentar esta obra Épocas Memoráveis da Terceira, obra escrita e publicada no século, grande parte dela no século XIX, da autoria de José Joaquim Pinheiro e de seu filho, Manuel Pinheiro. Joaquim Pinheiro nasceu em 1883, morreu em 1894 e o filho depois deu continuidade à obra, publicando o último tomo. Esta era uma obra há muito tempo inacessível, figurando apenas em algumas bibliotecas e fica, a partir de agora, ao alcance de todos. Publicada com o apoio da autarquia angrense, com a edição do Instituto Açoriano de Cultura e introdução do professor Avelino Freitas Menezes, integra uma nova coleção do Instituto, que é a coleção Clássicos dos Açores. O título da coleção reflete um programa cultural que o Instituto Açoriano de Cultura tem vindo a levar a cabo, por entender que quanto mais soubermos de nós, melhor percebemos quem somos, seja sob o ponto de vista dos conseguimentos, seja sob o ponto de vista das fraquezas, porque em tudo o que é humano essas são duas dimensões indissociáveis e são o garante da criatividade. A obra é editada agora em 3 volumes, inicialmente foi em 6, e é editada segundo critérios estéticos que a tornam apelativa, quer para o público em geral, quer para o público escolar. Estes 3 tomos agregam os 6 iniciais, conta, como já referi, com o prefácio de Avelino Freitas Menezes, que o redigiu, como se pode constatar, na dupla qualidade de Secretário-Geral da Educação e Cultura, em funções e como professor doutor da Universidade dos Açores. Portanto, é um prefácio que enriquece particularmente esta obra, e como o prefaciador destaca bem o serviço relevante à historiografia insular que se presta ao reeditar esta obra. Por isso, pela minha parte, cumpre-me agradecer à autarquia angrense o apoio dado que tornou possível a publicação desta obra, e creio que para todos os angrenses é motivo de regozijo, evidenciando o quanto esta cidade tem contribuído para o engrandecimento da ilha e da região, embora o conjunto da obra esteja eivado de um tipo de escrita e de pensamento e de maneira de olhar para a historiografia, que é uma maneira, obviamente, indissociável do século XIX. Gostaria, para terminar, de referir que no ano em que se estão a comemorar os 200 anos da implantação do liberalismo em Portugal, esta obra é redigida ainda nessa espuma, já passada a época conturbada do liberalismo e, portanto, também de alguma forma o reflete e é uma bela forma também de assinalar estes 200 anos. E sem mais, passava a palavra ao Sr. Professor. Senhor Presidente do Instituto Açoriano de Cultura, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, minhas senhoras e meus senhores, esta apresentação constará fundamentalmente de 3 referências. Uma delas à historiografia açoriana, a outra a estas épocas memoráveis da Ilha Terceira de José Joaquim Pinheiro e também de Manuel Pinheiro, seu filho, que redige a última das épocas, e uma terceira referência, necessariamente mais breve, ao significado desta reedição. Comecemos então a refletir um pouco sobre a historiografia açoriana. A existência de uma identidade açoriana
fruto de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente diverso do continental, logo consequência de uma evolução peculiar da história, porque muito determinada pelo caráter da geografia, e a existência de uma investigação contínua, desde a era de 400, talvez de 500 até aos nossos dias, constituem os verdadeiros pilares do reconhecimento de uma historiografia açoriana. Na historiografia açoriana, até ao século XVIII, ressalta o predomínio da cronística e da cleresia. Com efeito, sobressaem 5 nomes e 5 obras. Gaspar Frutuoso e as Saudades da Terra, Diogo das Chagas e o Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, Manuel Luís Maldonado e a Fênix Sangrense, Agostinho de Montalverne e as Crónicas da Província de São João Evangelista das Ilhas dos Açores e António Cordeiro e a História Insulana das Ilhas a Portugal sujeitas no Oceano Ocidental. Talvez que a esta coleção de crónicas acresça mais um nome e mais uma obra. Francisco Afonso Chaves e Melo e a Margarita Animada. Na historiografia açoriana, no século XIX, sobressaem as influências do liberalismo e do positivismo que motivam a transformação da história de crónica em ciência. Assim, também nos Açores, a era de 800 corresponde ao século da história. Na verdade, a laicização da escrita da história e a valorização da pesquisa do documento constituem importantes avanços da historiografia oitocentista. Apontemos 2 exemplos bem significativos. Por meados da centúria, o terceirense Francisco Ferreira Drummond publica os Anais da Ilha Terceira, um monumento de pesquisa e de reflexão, que alia os propósitos da divulgação cultural à extrema valorização dos documentos. Posteriormente, e sobretudo em São Miguel, a recolha sistemática de fontes, de documentos e até de curiosidades motiva a organização das variedades açorianas de José Torres, das escavações de Francisco Maria Supico, mas sobretudo do Arquivo dos Açores, dirigido por Ernesto do Canto. Na historiografia açoriana, no século XX, a escrita da história manifesta, a princípio, a influência de movimentos políticos e ideológicos, nomeadamente a autonomia, o republicanismo e o nacionalismo, que marcam de forma decisiva o sentido da narrativa. No entanto, sucedem as iniciativas de relevo, designadamente as de cariz coletivo. Por exemplo, as celebrações do 4º centenário do nascimento de Gaspar Frutuoso em 1922 e do 5º centenário do descobrimento dos Açores em 1932, a realização do Congresso Açoriano de Lisboa em 1938 e as criações do Instituto Histórico da Ilha Terceira em 1942, que possui por órgão de expressão científica o seu boletim, do Instituto Cultural de Ponta Delgada em 1943, que possui por órgão de expressão científica a Revista Insulana, do Núcleo Cultural da Horta em 1954, que possui por órgão de expressão científica o respectivo boletim, do Instituto Açoriano de Cultura em 1955, que possui por órgão de expressão científica a revista Atlântida, então mais dada aos temas literários, filosóficos e culturais. Ao mesmo tempo em que isto ocorria, em Ponta Delgada, Carreiro da Costa também publica o Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores. Nos Açores, a meio da centúria de 900, a introdução de novas metodologias, sobretudo as da história económica, primeiro experimentadas por Julião Soares de Azevedo e posteriormente por Maria Olímpia da Rocha Gil, coexiste com a integração do arquipélago nos estudos globais da história atlântica, da autoria de portugueses e de estrangeiros como Magalhães Godinho, Pierre Chaunu, Frederico Moreau ou Bentley Duncan.
as iniciativas 1000 do século XX culminam no último quartel da centúria, com a criação da Universidade dos Açores, no ano admirável de 1976, que também comporta a institucionalização da autonomia. O resultado consiste na transfiguração da historiografia, de onde ressalta o papel de Artur Teodoro de Matos, que esboça um plano de intervenção tendente à formação de quadros, à publicação de fontes e à multiplicação das teses e das monografias. Todavia, tarda muito, muitíssimo mesmo, a redação de uma História Geral dos Açores, um projeto necessariamente coletivo, por via da odierna especialização de conhecimento. De facto, o empreendimento só logra concretização em 2008, também por iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura, sob a direção de Artur Teodoro de Matos, de Avelino Freitas de Menezes, de José Guilherme Reis Leite, e que congrega uma pleiade de historiadores, principalmente da órbita da Universidade dos Açores. Talvez tenha sido uma obra finalmente estimulada pelo movimento editorial que na altura varria o país, traduzido na publicação de muitas histórias de Portugal, da expansão portuguesa e até dos nossos reis e das nossas rainhas. A Nova História dos Açores é uma obra coletiva que se distingue pelo aprofundamento dos temas, dado o grau de especialização dos colaboradores, mas que evidencia, por certo, uma menor uniformidade das partes, dada a diversidade de formação dos colaboradores. Trata-se, portanto, de uma referência de atualização, até que, de novo, e oxalá que a breve trecho, o progresso do conhecimento obrigue a refazer esta versão do nosso passado. Agora, há muito pouco tempo, a história da arte nos Açores, cerca de 1427 a 2000, que surge por iniciativa do Governo da Região Autónoma, constitui mais uma prova do progresso da historiografia insular, que já possibilita a realização de uma síntese capaz dos estudos artísticos após um tempo longo de aprofundamento e de especialização. A chancela científica de Vítor Serrão, João Vieira Caldas e Delfim Sardo garante a qualidade deste livro, dado que lhes coube a organização do plano, a escolha dos colaboradores e a supervisão dos textos. Com efeito, em 3 partes, em cerca de uma trintena de capítulos e pela mão de uma vintena de colaboradores, obtivemos uma súmula, e nem por isso menos completa, da história da arte nos Açores, na integridade das suas disciplinas, isto é, da arquitetura à pintura, do urbanismo às artes decorativas. E, no geral, o que é que se verifica? Verifica-se a sucessão dos estilos e das tendências que os portugueses e os europeus difundem pelo demais mundo. E, no particular, o que é que se verifica? Verifica-se a utilização de alguns materiais, de algumas soluções de origem local ou oriundos de paragens ultramarinas, trazidas pelas armadas do Oriente e do Brasil na demanda de Lisboa. Em conclusão, é possível afirmar que a identidade açoriana e a tradição de pesquisa histórica constituem o objeto e a investigação imprescindíveis à individualização de uma historiografia açoriana. Ao longo dos séculos, gerações sucessivas desenvolvem com pertinácia estudos históricos insulares, hoje traduzidos na identificação de um rico acervo de bibliografia. Porém, a expressão historiografia açoriana demanda prudência na utilização. De facto, não equivale a um ramo do saber completamente independente, isto é, alheio às problemáticas dos mundos envolventes. Aliás, a sua principal característica reside no estabelecimento de correlações com as historiografias portuguesa e atlântica, até no confronto com o exterior, por vezes, são mais as semelhanças do que as diferenças, pelo que se impõe sempre a obrigatoriedade das conexões. Além disso, a identidade açoriana não é de todo inequívoca. Com efeito, a sucessão do tempo não acentua propriamente as nossas diferenças. Na verdade, a globalização esbate especificidades muito genuínas e impõe uma uniformidade muito artificial.
Do mesmo modo, a conexão dos factos do passado impede a individualização de historiografias totalmente independentes. Efetivamente, a influência de metodologias distintas e a identificação de propostas de reflexão divergentes dificultam a emergência de modelos historiográficos absolutos. Nestas circunstâncias, avulta até a dificuldade da definição de uma historiografia portuguesa por via da usual correspondência com o estrangeiro e das opções discrepantes dos nossos historiadores. Passemos à segunda referência, e esta reporta-se então já às épocas memoráveis da Ilha Terceira dos Açores, de José Joaquim Pinheiro. Publicadas, como aqui foi dito, entre 1890 e 1896, essencialmente, as primeiras 5 por José Joaquim Pinheiro e a última por seu filho Manuel Pinheiro, as épocas memoráveis da Ilha Terceira comungam de aspectos típicos da historiografia do século XIX. À cabeça, em conformidade com a realidade administrativa fragmentária que brota da criação dos distritos liberais, ressalta a incidência da investigação sobre a ilha, quando muito sobre algumas ilhas, não tanto sobre o conjunto do arquipélago, apanágio das narrativas dos velhos cronistas da modernidade. Além disso, o propósito do rigor, decorrente da valorização do documento, resulta no cultivo do género monográfico, talvez mais propício à identificação de todos os detalhes. De resto, ressalta o fascínio das origens, que releva os casos mais exóticos, mais arcaicos, mais longínquos, mormente as problemáticas da descoberta e do povoamento, mas também o tratamento dos assuntos contemporâneos, numa perspectiva de alargamento do âmbito da pesquisa, mas que converge na análise das revoluções liberais, das quais a maioria destes historiadores é coeva ou quase. Para José Joaquim Pinheiro, as épocas memoráveis da história da Ilha Terceira são 6. Primeira época, a Idade do Ouro, 1432 a 1580. Segunda época, a Idade da Prata, entre 1580 e 1583. Terceira época, a Idade do Ferro, entre 1583 e 1640. Quarta época, a Restauração, de 1640 a 1642. Quinta época, o Retorno, de 1642 a 1820. Sexta época, a História da Liberdade nos Açores, entre 1821 e 1832. À laia do que vulgarmente acontece na história de Portugal, prevalece o entendimento de uma evolução quase biológica da história dos Açores, caracterizada pelo nascimento e pela ascensão, depois pela decadência, a que se acrescenta uma regeneração sucessivamente tentada, mas jamais de todo obtida. Com efeito, à primitiva pureza dos costumes, o autor associa, até à dominação filipina, a abundância e mesmo a riqueza, fruto da exploração das potencialidades agrícolas da terra, ainda da confluência no mar, das armadas comerciais de todas as proveniências, isto é, dos mundos velho e novo. A seguir, quando a metrópole cede ao galanteio espanhol, as ilhas, e particularmente a Terceira, resistem por 3 longos anos, sucumbindo à superioridade militar filipina, como vítimas supostas e exclusivas de um extemporâneo patriotismo português. Posto isto, José Joaquim Pinheiro, como muitos outros, reconhece a prevalência de um tempo de crise que não condiz por inteiro com a análise da governação dos espanhóis no aquém e no além-mar lusitanos, por mais nefastos que tenham sido os efeitos do terremoto de 1614 em solo terceirense. A época da dita restauração abre com a rememoração dos heróis de 1642, sobretudo Francisco Ornelas da Câmara, que obriga à rendição dos espanhóis, vítimas da fome, da doença e da falta de socorro, desgraças bem estampadas na face quase irreconhecível
do governador do Castelo do Monte Brasil, Dom Álvaro de Viveros, à data da retirada para território peninsular. Volvida a administração espanhola, o tempo do retorno equivale à retoma da liberdade e dos privilégios das elites terceirenses, de certo entusiasmadas com o reconhecimento da monarquia, que confere aos procuradores angrenses um assento de destaque nas cortes, que atribui a esta cidade a designação de sempre leal, que inclusivamente exime todas as ilhas dos Açores da submissão à chefia de um governador-geral externo contra o primado das autoridades locais. Contudo, na sucessão do extenso e do demorado tempo que ocorre até à Revolução Liberal de 1820, José Joaquim Pinheiro não identifica motivos de grande júbilo. De facto, na linha dos liberais de 800, individualiza a obra do Marquês de Pombal, traduzida na criação em 1766 da Capitania Geral dos Açores, que privilegia sobremaneira a Ilha Terceira, contemplada com a elevação de Angra à categoria de capital, já numa época de partilha de predominâncias com Ponta Delgada, mesmo com a Horta. Finalmente, a história da liberdade nos Açores, sexta e última das épocas, relatada esta por Manuel Pinheiro, segue a sequência dos acontecimentos de 1821 a 1832, acontecimentos que determinam a prévia implantação do constitucionalismo nos Açores. Neste caso, o nítido destaque da Terceira coexiste com referências às demais ilhas, sobretudo a São Miguel e ao Faial, também com informações do Reino e do ultramar, nomeadamente do Brasil. De fora fica o grosso do século XIX, posterior à implantação do liberalismo, talvez pela convicção de que a análise histórica carece de maior distanciamento temporal para que os investigadores não sejam juízes em causa própria. Na verdade, a proximidade da factologia mistura muitas vezes as condições de atores e autores nas mesmas personalidades, perigando a certeza dos raciocínios a que só o decurso dos anos, mesmo das décadas, e o aprofundamento da reflexão, servida por novas metodologias, conferem maior clarividência. Bem diferente é a atitude de hoje, quando pululam os historiadores e as correntes historiográficas que fazem da história não apenas uma ciência do presente, que necessariamente é, mas também uma arte de adivinhação do futuro, apesar da falta gritante de instrumentos de análise e de prospecção. Assim, fruto da publicação desta última época da Ilha Terceira, em 1896, isto é, na ressaca da promulgação do decreto de 2 de março de 1895, sobram somente umas escassas alusões ao fenómeno autonómico mais sensível entre os micalenses. Entretanto, esta derradeira era termina no capítulo 21, intitulado Conclusão, datado de Lisboa e de março de 1901, por sinal bem escasso para resumir as linhas mestras de toda a obra, mesmo que apenas da dita história da liberdade nos Açores. Com efeito, nas vésperas da visita régia, Manuel Pinheiro utiliza essas minguadas páginas, 4, para sugerir aos seus concidadãos a apresentação de justas reivindicações ao casal real, sobretudo traduzíveis em melhoramentos materiais. Aos micalenses, que considera bafejados pelo encanto da natureza, alvitra o pedido da construção de um caminho de ferro que concentre no porto artificial de Ponta Delgada as riquezas agrícolas da maior e da mais fértil ilha dos Açores. Aos terceirenses propõe a reclamação de um porto de abrigo na Baía de Angra, o melhor ancorador natural de todas as ilhas, escala preferencial das frotas ultramarinas de outrora, mas agora em nítida perda perante a edificação
das docas de Ponta Delgada e da Horta. Ademais, aqui na terceira, lamento o atraso da agropecuária, que atribui aos malefícios dos extintos morgadios, vertidos na proliferação dos baldios, impeditiva da extensão da cerealicultura, porque cingida à criação de uns touros, brevios ou não. Na gênese da iniciativa editorial de José Joaquim Pinheiro, o próprio aponta a falta de atualidade das narrativas do passado, que atribui ao atraso da instrução, fruto da criação tardia do Liceu de Angra do Heroísmo em 1844 e do difícil acesso dos estudantes ao ensino superior, concretamente à Universidade de Coimbra. Além disso, os sucessos ilustres de muitas gerações de terceirenses, merecedores de uma autêntica epopeia, também estimulam o empreendimento histórico e literário dedicado à mocidade da Ilha Terceira, para que encontre nos exemplos do passado a força indispensável à construção de um melhor futuro. Nesta biografia terceirense, porque é disso que se trata, nesta biografia terceirense, ressaltam o desempenho de importantes funções com significado na história pátria. No termo do século XVI, a defesa da independência contra o jugo de Espanha, no começo do século XIX, o triunfo da liberdade contra a sujeição do absolutismo. Ambas as façanhas incutem de certo ânimo na juventude, indispensável na promoção do patriotismo, romântico e motivador no século XIX e, como nós sabemos, seródio e acomodado no século XX. Se as épocas memoráveis da Ilha Terceira são dedicadas à mocidade terceirense, para que no exemplo do passado encontre melhor rumo no futuro, são igualmente devotadas à memória do padre Jerónimo Emiliano de Andrade e de Francisco Ferreira Drummond, ambos cognominados de insignes cronistas. Resta, entretanto, a dúvida sobre se José Joaquim Pinheiro terá verdadeiramente alcançado o sentido pedagógico do primeiro ou o rigor informativo do último. No entanto, a análise textual evidencia as fontes utilizadas passíveis de conferir maior ou menor veracidade ao discurso. Apesar de rara, a história insulana do padre António Cordeiro, a única das crónicas açorianas publicadas no seu tempo, a saber, em 1717, em Lisboa, constitui uma base importante de conhecimento histórico a que acresce a vantagem de uma inspiração muito direta nas saudades da terra de Gaspar Frutuoso, que José Joaquim Pinheiro não terá de certo manuseado. De resto, o autor alude ao espelho cristalino de Frei Diogo das Chagas, mas sobretudo à Fênix Sangrense do padre Manuel Luís Maldonado, talvez por constituir a crónica por excelência das grandezas da Ilha Terceira e da cidade de Angra. Já na redação da História da Liberdade nos Açores, 1821-1832, Manuel Pinheiro usa naturalmente outras fontes, casos das atas da Câmara de Angra e dos extratos dos documentos da história das Cortes da Nação Portuguesa e bibliografia mais recente, desde a história do cerco do Porto de Luz Soriano à história das 4 ilhas que formam o distrito da Horta de António Lourenço da Silveira Macedo e ao Arquivo dos Açores, dirigido por Ernesto do Canto. Além disso, por entre o texto, embora estrategicamente localizada, encontramos a transcrição de documentos enquanto sustentáculo da narrativa, conforme ao método pretensamente mais rigoroso do século XIX. Finalmente, uma curta referência à reedição desta obra. Em história, independentemente da identificação de erros e de omissões, uma consequência direta da sucessão do tempo e do progresso da metodologia, as fontes documentais, as crónicas mais ou menos antigas e a generalidade da bibliografia nunca perdem utilidade.
Fundamentalmente porque muito importa o acompanhamento em cada época da percepção dos homens sobre as realidades envolventes. Assim, com a reedição destas épocas memoráveis, o Instituto Açoriano de Cultura presta um serviço relevante à historiografia insular, dada a disponibilização à comunidade científica e não só, de um instrumento de trabalho somente acessível nos arquivos e nas bibliotecas principais. Um serviço a somar a todos aqueles que, historicamente, este e os demais institutos culturais dos Açores prestam ao desenvolvimento científico e à promoção cultural, primeiro com braços armados das administrações civil, militar e religiosa, depois da institucionalização da autonomia, também como arautos da realização coletiva e pessoal das comunidades e dos cidadãos. Muito obrigado. Senhor Presidente do Instituto Açoriano de Cultura, Senhor Secretário Regional, minhas senhoras e meus senhores, apenas umas breves palavras também para, do lado do município, agradecer ao Instituto a colaboração que nos tem dado num projeto que, neste momento, já vai bastante avançado de reedição de um conjunto de obras que tem uma referência muito especial e muito centrada no Concelho de Angra ou na Ilha Terceira. Este, se não me engano, é a sexta obra desta sequência, que se iniciou há alguns anos atrás em colaboração com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, com a reedição, ou com a segunda edição, porque havia uma edição facsimile, no entretanto, dos Anais da Ilha Terceira, mas que já passou pelas 18 paróquias de Angra, que já passou pela memória sobre a Ilha Terceira de Alfredo Sampaio, e que também, a breve trecho, terá, porque já está também a ser impresso, a reedição de uma obra que está muito ligada a esta e que aparece aqui bastas vezes mencionada, que é a obra do Padre Jorge Emiliano de Andrade, a topografia da Ilha Terceira. Este conjunto de obras são obras antigas, é verdade, são obras que apresentam, obviamente, as marcas do seu tempo e da passagem do tempo, mas são obras que, para quem quiser conhecer a Ilha Terceira nas suas diversas facetas, são obras essenciais que estavam, na maior parte dos casos, limitadas àquilo que está nas grandes bibliotecas, já que a maior parte delas foram edições que, mesmo no seu tempo, foram extremamente limitadas e que, obviamente, com o passar do tempo, mais limitada a disponibilidade foi ficando. E o município tem vindo, em colaboração com os dois institutos sediados aqui na ilha, a disponibilizar estas obras, e vamos continuar essa tarefa. Já há um conjunto de outras iniciativas em curso, visando essencialmente voltar a colocar nas livrarias e voltar a colocar nas mãos de quem estiver interessado em conhecer estas matérias, obras que estiveram durante muito tempo arredadas do nosso convívio. Fica aqui o meu agradecimento ao Instituto Açoriano de Cultura por esta colaboração e também a minha proposta para continuarmos este trabalho e continuarmos a editar aquelas obras que fazem sentido para quem quiser conhecer este município e esta ilha. Muito obrigado ao Instituto e votos de muito sucesso também na distribuição agora da obra. Muito obrigado.